Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao terceiro módulo desse treinamento. Nesse módulo, a gente pretende abordar um pouco das interações nesse meio virtual, como deixá-las mais instigantes para o treinando ou o estudante, assim como uma técnica específica que pode ser usada no treinamento ou no ensino online. Com a mudança da interação presencial para a interação virtual, é importante pensarmos maneiras de como engajar a participação do seu público-alvo, certo? Para que isso ocorra, é importante que o treinamento ou ensino online fomente a participação ativa do seu público-alvo. E isso pode ser dado desde o começo. Você pode redigir, por exemplo, uma lista de plataformas online que você se sinta mais confortável em ministrar. E daí solicitar para os seus treinandos ou estudantes que eles escolham a plataforma online de preferência deles. A monotonia no ensino online pode ser um fator presente que desmotive a participação do seu público-alvo. Então, é importante que você faça adaptações que engajem essa participação. Essas adaptações já podem ser feitas nas interações iniciais com o seu público. Por exemplo, na hora de se apresentar, você pode realizar uma dinâmica de perguntas a fim de que tanto você quanto o seu público se conheçam um pouco mais. E ela pode ser feita da seguinte forma: você solicita que o aluno fale o seu nome e faça uma pergunta pessoal básica, como onde você nasceu, qual o seu hobby preferido, para o aluno seguinte, de modo que nenhuma pergunta se repita. O próprio intervalo da aula pode ser ocasionalmente fonte de interação. Pode-se realizar uma proposta de que cada um faça sua pausa para o café ou lanche com a câmera ativada e com conversa livre liberada pelo instrutor ou professor, de forma que este fomente a interação. Essa ação poderia ser realizada sem uma intenção específica, ou poderia servir como forma de celebrar datas comemorativas, por exemplo. A gamificação é um outro meio a ser usado no ensino e treinamento online. Trata-se de uma técnica que traz os elementos dos jogos em um espaço não voltado necessariamente à temática jogo. Serve para atrair e motivar participação, aprendizagem e alcance de metas. Assim, essa ferramenta pode ser usada nos contextos de treinamento e ensino online, como um meio mais atrativo, divertido e motivador ao público-alvo nesses tempos de isolamento social e adaptação ao meio virtual. São vários os elementos de jogos que podem ser envolvidos no modo de passar o conteúdo do seu treinamento ou ensino, para motivar o seu treinando ou estudante. Elementos estes como desafios, narrativas, combates, trabalho em equipe, entre outros. É importante ressaltar que, como sabemos, tanto o aluno quanto o colaborador deve ser motivado para alcançar os objetivos de aprendizado pretendidos. Então, é preciso que a gamificação motive de modo a engajar a participação de todos. Tendo isso em conta, é interessante realizar um levantamento de elementos de jogos que sejam atrativos para o seu público-alvo em questão. A aplicação de um breve formulário online com questões que busquem tais elementos seria uma maneira eficaz de atender e adicionar quesitos relacionados a jogos que atraem os treinandos e estudantes no conteúdo a ser ministrado por você. Com as informações contidas nesse formulário, você poderia ter uma visão geral do que instiga seu público-alvo e usar a gamificação no conteúdo a ser aplicado, utilizando o ambiente mais adequado no meio virtual. Por exemplo, se o elemento desafio junto ao de trabalho em equipe aparecer com mais frequência nas respostas obtidas, seria interessante solicitar a formação de equipes, cada uma com um nome diferente, de escolha dos integrantes, e enviar as avaliações em linguagem de desafio,
com seus respectivos níveis e recompensas, pela plataforma Gmail, por exemplo. O meio virtual, apesar de nos ter requerido rápidas adaptações, é um meio de novas possibilidades tanto de ensino quanto de aprendizagem, e seu domínio pode tornar-se um diferencial em seu desempenho como profissional. Chegamos ao fim do vídeo e do nosso treinamento, e pedimos sua opinião e avaliação sobre. Qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo e-mail na descrição. Agradecemos sua companhia até aqui.